Oi pessoal, aqui de volta. O que vocês estão achando dessa celeuma em torno dessas manifestações em função do pleito eleitoral aí da última semana? Tá interessante, não é? Tá interessante, mas difícil da gente conversar a respeito, não é verdade? Se você não está inscrito no nosso canal, no canal do JB, o faça. Tá muito bacana. Participe, compartilhe, tá? E não deixe de nos seguir mesmo. Sugira novos temas. Por exemplo, esse tema de hoje foi uma sugestão do diretor, editor do canal do JB, o nosso canal, que pediu para que eu me manifestasse. Todavia, eu preciso de pronto dizer duas coisas. Primeiro, eu não sou de... Nunca fui na minha vida de ficar assim naquela expectativa de perder sono, de perder apetite e tal, esse negócio todo. Eu não torço para time nenhum, para futebol, exatamente por isso que eu não aprendi. Ficar roendo as unhas e tal, esse negócio, eu não tenho isso. Eu acho que eu me infartaria, né? Se eu tivesse essa coisa, essa expectativa assim exacerbada. Pois bem, entretanto, e tanto é que eu não tenho acompanhado o noticiário, lá uma vez ou outra alguém me consulta, alguma coisa, algum dispositivo legal, eu sempre tenho esse livrinho, tá pessoal, próximo a mim, sempre tenho, é a Constituição do nosso país. Eu sou muito legalista, muito. Sou professor de Direito, sou professor de Ciência Política, Teoria Geral do Estado, não poderia deixar de ser diferente. Há poucos dias eu gravei um vídeo, está aqui, né, falando exatamente sobre a origem da democracia e disse que o poder é do povo. Eu me lembro que abri a apresentação com a Constituição Federal aqui na mão. Pois bem, lá, só para relembrar, mas dê uma passadinha lá, eu falava, por exemplo, que Platão, aquele filósofo grego, ele dizia muito o seguinte: olha, é necessário que haja uma racionalidade, no sentido de utilizar a razão. Eu procuro atuar dessa forma. As coisas passionais são muito complicadas, muito complexas, são extremamente subjetivas. Aquilo que é racional não é objetivo, não é? Então, quando as pessoas dizem o seguinte: olha, pode um poder, o chefe de um poder, interferir no outro, etc. As pessoas podem se manifestar. Como é que é isso à luz da lei? Pessoal, eu não vou aqui discutir opiniões A, B, C, direita, esquerda, centro. Não é isso. Não é essa a ideia. Todavia, eu vou tentar não ficar tão repetitivo, mas existem alguns conceitos, algumas definições no direito que são importantes a gente entender. A eleição, esse pleito, é um ato jurídico. A gente chama de ato jurídico perfeito, é aquele que é previsto em lei, não é? Bonitinho e tal, esse negócio todo. Quando que o ato jurídico se torna imperfeito? É quando alguma coisa, algum fato superveniente macula esse ato. Por exemplo, fraude. Compra e venda, só para vocês terem uma ideia, compra e venda é um ato jurídico. Joia. Eu lhe vendo essa caneta ou eu empresto, o empréstimo é um ato jurídico. E torna-se perfeito porque ele é de minha propriedade. Eu posso vender, eu posso emprestar. Zero problema. O ato jurídico de empréstimo ou de venda, compra e venda, aperfeiçoou-se, não é? Agora, se isso aqui for produto de um furto, ou se não for de minha propriedade, esse ato jurídico de emprestar ou vender é imperfeito. É nesse sentido. Então, a democracia pressupõe que o poder é do povo e é uma forma representativa. Quer dizer, nós elegemos os nossos representantes
damos um cheque em branco lá, eu usei essa expressão, não é? Para essas pessoas agirem em nosso nome. Isso é democracia. Demos, povo, crácia, poder. Essa que é a ideia. Aí, pessoal, existe uma coisa que a gente chama de princípio constitucional da segurança jurídica. É que no Estado democrático de direito, nós cidadãos precisamos ter um amparo legal para que todas as nossas transações, os nossos feitos, tenham essa segurança jurídica, obviamente desde que lícitos. Fica redundante até falar assim. Mas essa segurança jurídica, ela é necessária. Quer dizer, se eu me candidato a um cargo eletivo e sou eleito com a maioria de votos, sei lá, aqueles critérios lá eleitorais, que eu seja empossado. É essa segurança jurídica. Se eu compro, se eu vendo essa caneta, se eu vendo para você, que você se torne proprietário efetivamente. Né? Então tem que ter essa segurança jurídica. Então nós chamamos de princípio constitucional da segurança jurídica, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Pessoal, olha só, eu me reservo aqui, não dá para conversar muito, mas eu quero transcrever, falar para vocês algumas coisas a respeito de direito e liberdade. Porque o que se questiona muito hoje é liberdade. Porque estão bloqueando redes sociais, que não sei das quantas. Sabe, essa coisa toda, isso é de uma complexidade muito grande do ponto de vista do que ocorre hoje. Mas do ponto de vista legal, me parece que nem tanto. Se não, vejamos. O preâmbulo da nossa Constituição, peço licença para citar algumas passagens, por favor. No preâmbulo da nossa Constituição diz o seguinte, que nós, representando o povo brasileiro reunido em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, olha a ênfase que eu estou dando, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, etc, etc, etc. Liberdade. Dos princípios fundamentais, logo no artigo 1º, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, pluralismo. Parágrafo único do 1º artigo da Constituição. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente em termos dessa Constituição. Os filósofos já diziam isso. O Constituinte copiou deles. Zero problema. No artigo 5º, diz o seguinte, logo lá no caput, no início: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Artigo 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento. No inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Opa! Precisa desenhar? Artigo 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ato jurídico perfeito, nós já falamos. A lei não prejudicará. Se eu tenho direito à liberdade de expressão, de reunião, é ato jurídico perfeito.
É para fins pacíficos? A lei número 5.250 de fevereiro, precisamente de 9 de fevereiro de 67, diz o seguinte a respeito da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Em seu primeiríssimo artigo vai dizer: é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio, sem dependência de quê? De censura. Sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer, obviamente, mas sem censura. Não é o que está acontecendo, né, pessoal? Eu vou um pouquinho mais para encerrar. Já em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos preceitua o seguinte, muito rapidamente. Preste atenção na palavra-chave que eu estou chamando a atenção aqui. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados por essa declaração. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, sem direito à proteção. Tem direito à proteção da lei. Olha, pessoal. 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, etc. 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. 20. Artigo 20º. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião, de associação pacíficas, etc, etc. Por que censurar? Por que as pessoas não podem se manifestar? E em comprovando, observem, e em comprovando se efetivamente houve fraude nessas eleições, o ato jurídico se torna imperfeito, pessoal. Portanto, nulo. É isso que dá aqui. Estou fazendo uma análise absolutamente racional. Não sou passional. Não estou sendo. É essa a reflexão que eu trago a pedido do editor, do diretor do nosso canal. Tá bom? Um abraço, muito obrigado.